Boa noite, meus irmãos. Eu espero que essa mensagem encontre vocês bem. Talvez vocês estejam estranhando o fundo diferente aqui, mas é só um ângulo diferente aqui da sala. Se acomodem nos seus lugares, chamem as pessoas que vocês querem que participe do culto com vocês, façam na casa de vocês, nos locais onde vocês estiverem, façam daí um culto. O que eu estou fazendo aqui é só um sermão, aqui onde a gente está, e quem está aqui está participando do culto. E peguem suas Bíblias, certo? Compartilhem e vamos participar desse momento que o Senhor Deus tem proporcionado a nós todas as semanas. Certo? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15, do versículo 5 ao versículo 8. A gente vai ler esse trecho, logo em seguida a gente vai orar e depois nós vamos partir para a exposição, certo? 1 Coríntios 15, do versículo 5 ao versículo 8 diz assim: E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Certo? Fechem seus olhos agora, vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela Sua graça, Pai, Sua misericórdia que tem sido derramada sobre nós. Pai, e que o Senhor tenha agido tão misericordiosamente para com a Sua igreja, Pai. E nós temos testemunhado isso, nós que somos aqui do Farol, Senhor, nós temos testemunhado isso, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe esse culto, Pai, o Senhor abençoe essa pregação, Pai, que nós, Pai, sejamos fiéis no ouvir a palavra, Pai, que o Senhor me faça fiel no pregar a palavra, que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, mas que eu fique firme na Sua sã doutrina, Pai, quebrando os corações de todos aqueles que ouvem, Pai, porque só Tu podes fazer isso, Pai. Abra os seus corações para que eles Te recebam, Senhor. Eu Te peço, Pai, eu peço que o Senhor quebrante todos que estão aqui, Pai. Faz a Tua igreja crescer, Senhor. Faça-nos cada vez mais missionários, Pai. Dá-nos amor pelas almas, Senhor. Amor pelas Escrituras, Senhor. Amor pelo Senhor, Pai. Eu Te peço, Pai. Pai, eu Te peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que aplaque, Pai, esse vírus. Mas seja feita a Sua vontade, Pai, também. Nós sabemos que todas as coisas acontecem debaixo da Sua vontade, Senhor. E nada fugiu do Seu controle. Nem essa situação que parece completamente descontrolada, ela não fugiu do Seu controle. E não há nada que seja tão difícil que o Senhor não possa controlar com a Sua simples vontade. E nós podemos descansar nisso, Senhor. Mas nós pedimos, Pai, faz passar essas coisas, Senhor. Protege a Tua igreja, Pai, protege o Teu povo, Senhor. Dá sabedoria aos nossos governantes, dá sabedoria aos cristãos, Pai. E nós pedimos, Pai, que logo a gente possa se reunir de novo, Pai, como a igreja deve se reunir, como a igreja quer se reunir, Senhor. Trate-nos, Pai, transforme-nos, mude-nos e use-nos, Senhor. Nós estamos aqui para isso, Pai. A gente só tem uma vida para Te entregar. E essa vida aqui, Senhor, não deixe a gente reter ela nas nossas mãos a troco de ganho nenhum. Mas pelo contrário, Senhor, a troco de Te ter, Senhor, e de Te ganhar e Te conhecer, Pai, e de Te fazer conhecido, Senhor, que a gente entregue a nossa vida completamente para Ti. Nós pedimos isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Coríntios 15, do versículo 5 ao versículo 8, só que hoje eu vou ler do versículo 1 também ao versículo 4, para que a gente faça
um apanhado geral, considerando que no versículo 8 a gente terminaria uma sessão, mesmo que eu creio que na maioria das Bíblias, todas as versões que eu conheço, essa sessão toda ela só vai acabar ali pelo versículo 19, mas a gente vai fazer essa divisão aqui. Então, do 1 ao 8 a gente vai ler, e a exposição vai ser do 5 ao 8. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Esse capítulo aqui, ele trata do tema da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele separa o capítulo todo, e é um capítulo bem longo, é um capítulo com 58 versículos. Ele trata todo o capítulo sobre ressurreição. E a ressurreição, ainda que eu acho que a gente fala pouco sobre a importância da ressurreição de Cristo, e ainda que a gente saiba a ressurreição, a gente ainda fala pouco sobre esse assunto. Ele é um assunto basilar, ele é fundamental para a fé cristã. E nós precisamos sempre voltar a ele e lembrar por que ele é tão importante. E é por isso que foi a escolha, pela graça de Deus, desse capítulo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala tanto sobre o tema. Né? A verdade é que, se a ressurreição de Cristo não for verdade, todo o cristianismo não faz sentido. Porque se o cristianismo todo ele é uma conjunção de normas e princípios morais baseados no que um mentiroso teria falado, que moralidade é essa na qual a gente se baseia? E que verdade é essa que é tão corrompida? Porque se Cristo não ressuscitou, ele é mentiroso. E se Cristo não ressuscitou, o Evangelho ele não pode perder parte do seu valor, ele perde seu valor todo. Porque Cristo não pode ser de meio valor. Ou ele é verdadeiro em tudo que ele disse, ou ele é um embuste. É um falsário, um mentiroso. Inclusive, pode-se dizer que seria um ladrão, um louco. Não tem nada que a gente possa atribuir a Cristo que seja de meio termo, nesse sentido. Ou é ou não é. E isso também é uma base para aquilo que nós cristãos, como nós professamos a nossa fé e como nós agimos no nosso dia a dia. E que isso sirva para acusar nossas mentes e que isso sirva também para fundamentar ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. E a nossa fé é uma fé que pensa, e a nossa razão crê. Ou seja, nós também não podemos ser mais ou menos cristãos. Nós temos que ser cristãos, plenamente cristãos e cada vez mais cristãos todos os dias. A nossa vida é uma eterna reflexão sobre o Evangelho de Cristo e sobre o que Cristo fez na cruz pelos pecadores, dos quais nós somos os principais. E após ele falar sobre como ele entregou o Evangelho para os coríntios e se eles retivessem a palavra tal como foi pregada, a palavra fiel, se eles retêm essas coisas, eles de fato alcançariam a salvação. Isso é o sinal da perseverança dos santos no povo de Deus. Isso também vale para nós. Se nós permanecermos na palavra tal como nos foi pregada, de acordo com as Escrituras, a parte mais fiel de todas as pregações que nós já ouvimos, nós alcançaremos sim a salvação. Na verdade, alcançaremos a salvação que nos alcançou. No 3 e 4, ele faz o resumo do Evangelho, que é: antes de tudo, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Ou seja, ele atesta que o valor das Escrituras, elas são a verdade. E que ele foi sepultado. Sepultado significa que ele morreu verdadeiramente. Tanto é que ele foi retirado daquela cruz, ele foi enfaixado, ele foi limpo, seu corpo foi limpo e ele foi colocado numa tumba, ele morreu. E ali, ao terceiro dia, ele ressuscitou segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é o sinal e a consolidação da vitória de Cristo naquela cruz. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele teria perdido. E não há qualquer sinal de derrota em Cristo, não há qualquer sinal, não há qualquer chance, sombra de derrota sobre Cristo e sobre o exército de Cristo. Nós, cristãos, sofremos algumas derrotas por conta ainda da nossa natureza pecaminosa que tem sido restaurada em Cristo e um dia será glorificada, como canta aquela música Salvo pela Graça que a gente cantou aqui e a gente canta sempre aqui na igreja, que um dia nós seremos finalmente glorificados, nós fomos salvos, nós estamos sendo santificados e seremos glorificados. E ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu naquela cruz. E o sinal de que ele venceu naquela cruz é que ele venceu a morte. E vencer a morte é não estar mais debaixo do jugo da morte, é não estar mais dominado pela morte, é não mais estar sujeito aos perigos e às ordenanças malignas que a morte nos impõe. Não há mais chances de doença, não há mais chances de machucado, não há mais chance de nada que possa nos roubar a vida, porque Cristo venceu a morte e ainda que esse nosso corpo venha a perecer, esse corpo que morrerá, nós espiritualmente não morreremos, esse corpo será ressuscitado no dia do Senhor e o nosso Cristo é o primogênito de todos aqueles que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. E o Espírito ressuscitou. E não foi por ordem de outro profeta que veio e orou sobre ele, orou sobre a sua tumba ou na frente da sua tumba, não. Ele apenas ressuscitou porque ele é Deus e como Deus ele tem poder sobre a morte e a morte não o pôde vencer. Ele ressuscitou. E então o apóstolo Paulo ele argumenta, ele começa a apresentar provas da ressurreição de Cristo. E as primeiras provas que ele apresenta aqui nesse capítulo é que se Cristo ressuscitou, essa ressurreição, ela foi um fato e ela foi testemunhada por outras pessoas. E ele cita 500 e tantas pessoas aqui, eu acho que ele cita 514 pessoas aqui, certo? Isso, cita 514 pessoas aqui, que viram Cristo, que são testemunhas oculares e que já não vivem mais hoje porque já se passaram mais de 2000 anos. Mas essas pessoas viram a Cristo e ali naquele momento onde ele escrevia a carta, muitas dessas pessoas podiam ser consultadas. No versículo 5 ele fala assim: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Cefas é como o apóstolo Paulo chamava Pedro. Simão Pedro também é chamado de Cefas. E a gente sabe que, primeiramente, Jesus apareceu, na verdade, às mulheres. Quando elas foram visitar o túmulo de Jesus, elas chegaram lá e encontraram um túmulo vazio. Então, elas falam com o anjo que guardava o local e falam, não está aqui aquele a quem vocês procuram. Ele vive. Então, elas encontram Jesus no caminho e ele aparece a elas. Elas vão e contam, depois elas vão e contam aos apóstolos. Pedro vai e aí ele se encontra com Jesus. E aqui ele cita Cefas, Pedro, como o primeiro que testemunhou a ressurreição de Jesus. Por que a gente crê que ele cita Pedro como o primeiro? A primeira coisa porque Pedro era, naquele momento, a gente pode dizer, a figura mais importante em termos de liderança da igreja cristã primitiva, da igreja cristã que recém tinha nascido, né? A gente crê, claro, só fazendo um parênteses aqui, uma explicação clara, que nós cremos também que a igreja de Cristo é toda a noiva, salvo, todo o povo salvo, que estará na eternidade. Isso inclui santos do Antigo Testamento também. Mas nós estamos falando dessa recém-formada igreja cristã aqui. E
ele era o líder em Jerusalém, ele era o líder da igreja em Jerusalém, e ele é o primeiro que aparece. Então, em termos de importância, ele é o primeiro a ter testemunhado a ressurreição de Jesus. E logo depois ele aparece aos 12. E aqui a gente pode ter uma aparente controvérsia, e uma possível controvérsia para muita gente que quer ver controvérsia nas Escrituras. Porque aos 12, se Judas tinha suicidado, né? E algumas coisas que a gente pode pensar disso daqui, e que muitos comentaristas também acabam assumindo os mesmos argumentos. Um possível argumento é que Matias talvez já tivesse sido escolhido, e já tivesse se juntado aos 11 e voltaram a ser 12. Outra possibilidade, que na verdade é muito provável, é muito provável mesmo, é que, apesar de Judas ter morrido, ter suicidado, ficaram 11, mas eles não perderam o título de 12. Eles simplesmente continuaram sendo chamados de os 12 de Cristo, mesmo sendo 11. E depois, como tinha que ser um número de 12, Matias foi adicionado. Então não importa muito se foi antes ou depois que Matias foi adicionado, os apóstolos de Cristo são conhecidos como os 12 de Cristo, né? Os 12 apóstolos. E esses são os primeiros para quem Cristo aparece, o Cristo ressurreto para quem ele aparece. Então nós temos testemunhas oculares aqui. Só que logo em seguida ele fala assim, ó, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Numa corte judaica, no sistema judiciário judaico, na presença de 3 ou 4 testemunhas, uma coisa era tida como verdadeira. Agora imaginem 500 testemunhas de uma só vez tendo visto o Cristo ressurreto. Mais de 500. É uma prova esmagadora. É para deixar sem palavras qualquer um que naquele momento dissesse não, nós não temos muitas. Não, nós temos testemunhas. Naquele tempo a gente não tinha foto, a gente não tinha vídeo, não tinha como fazer mais que isso. Então a gente tinha que confiar em as testemunhas que viram e naquilo que foi escrito. Nós temos, além disso, nós temos fontes extrabíblicas, inclusive daqueles que não são cristãos, que testemunham que Cristo ressuscitou de fato e apareceu a muitos e muitos e muitos. Como, por exemplo, o historiador Flávio Josefo, ele é uma testemunha que testemunha sobre isso, né? Que fala sobre esse assunto. Fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 irmãos. Olha que como Paulo ele chama a atenção para o fato de que são irmãos. Eram irmãos em Cristo. Ele apareceu para aqueles que deviam se converter ou já tinham se convertido, né? Como é o caso, por exemplo, de Tiago, mais para frente, como a gente vai ver daqui a 2 versículos. No próximo versículo, perdão. E ele fala assim, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, o que é esse dos quais a maioria sobrevive até agora? Para que falar isso? Porque não só dizer que desses 500 irmãos a maioria não só estava vivo no momento que ele escreveu a carta, como se eles estavam vivos, você pode consultá-los. Se vocês quiserem, vocês podem ir atrás deles e conversar com eles. Quem fez algo do tipo que foi atrás de testemunhos, histórias, provas, evidências para escrever o seu livro? Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho baseado em relatos, nos quais o Senhor Deus ele inspirou Lucas a escrever daquela forma, baseados em pesquisa, uma pesquisa que pode ser considerada muitas vezes pesquisa científica, uma investigação científica, uma investigação histórica. Ele fez, ainda que ele fosse um convertido, ele vai atrás. E uma coisa muito interessante que a gente tem que lembrar é que nós cristãos não temos que ter medo de irmos atrás de provas acerca do cristianismo e nem temos que ter qualquer medo de pessoas que apresentem pretensas evidências contra o cristianismo. Contra o cristianismo tem se levantado homens e homens, reis e reis, reinos e reinos e muitas instituições ao longo da história. E se nem o inferno segurou Cristo e se nem a morte segurou Jesus, tanto mais um testemunho duvidoso vai segurar o evangelho de ser pregado e ser espalhado pelo mundo, a fim de que as pessoas conheçam a Cristo,
a fim de que as pessoas recebam o Evangelho e que elas ouçam o Evangelho, seja para salvação ou, infelizmente, para condenação. Porque todos aqueles que não creem, o Evangelho para eles não é boas novas. O Evangelho é boas novas para quem crê. Mas o Evangelho, como é boas novas para quem crê, ele é absolutamente boas novas. E a gente pode tratar assim. E eles poderiam falar com esses. E ele fala assim no final, porém alguns já dormem. Então desses, alguns já morreram. Ele não fala as causas pelas quais eles morreram. E ele também, alguém pode questionar e dizer assim, tá, ele fala que foram 500 irmãos, dos quais a maioria vive, alguns já dormem, mas ele não fala o nome desses irmãos, né? É porque ele não tinha ele não tinha a pretensão de fazer uma lista exaustiva com todos os nomes e endereços dessas pessoas para que elas pudessem ser encontradas. Mas há 500 irmãos, e se você quiser saber de alguns deles, nós podemos lhes dar nomes. E talvez eles vivam muito afastados uns dos outros. E se você quiser checar, você pode checar e vai ver como os testemunhos batem e eles não são contraditórios. Tem que ter muita segurança para falar essas coisas, para atestar essas coisas. E ele fala assim no final, porém alguns já dormem. E esse, porém alguns já dormem, é digno de nota que a gente comente sobre isso, porque a gente precisa sim resolver aqui uma controvérsia que se tem no meio da igreja cristã. E essa controvérsia é: quem morre fica dormindo até Jesus voltar? Ou quem morre vai lá direto para o céu lá e vai ficar lá com Jesus? Muita gente acha, e isso é uma doutrina especialmente popular no meio adventista, de que aqueles que morrem, eles dormem, eles ficam num sono. Eles ficam dormindo até que Jesus volte, né? Só que nós não cremos assim, né? Nós cristãos protestantes em geral não cremos assim. O que nós cremos que está dormindo aqui? O corpo dormiu, eles dormem. Dormir aqui é uma palavra para morrer. E morreram, eles dormem, estão mortos. É isso, é um eufemismo para a morte. Nós cremos que o corpo dorme, mas a alma não. A alma vai para diante de Deus. E a partir do momento que uma pessoa morre, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Ela vai para diante do Pai. Nós cremos assim, né? E há muitas e muitas passagens que testificam isso a nosso favor. Como, por exemplo, nós podemos pegar, inclusive, uma que é uma parábola, que é como Jesus cita, que é como Jesus fala de Lázaro, o mendigo, que quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão, e o rico ele vai para o inferno, ele vai ficar sofrendo lá. E alguns podem dizer o seguinte, mas isso é uma parábola. Não precisa que uma parábola seja teologicamente acurada. Na verdade, uma parábola não precisa ser socialmente muito acurada. Teologicamente ela tem que ser. Ela tem que ser precisa. Não pode ter mentiras teológicas em parábolas, principalmente se elas vêm de Jesus. Então nós tomamos esse, por exemplo, um dos principais exemplos de que, sim, nós morremos e nós vamos direto para o céu ou para o inferno, aqueles que não creem. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago. Esse Tiago é o irmão mais novo de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Ou como muitos também falam, meio-irmão de Jesus, né? Esse Tiago aqui é muito especial que nós falemos dele, e ele é uma testemunha deveras especial, porque ele não cria em Cristo como o Messias enquanto Jesus estava vivo ali, né? E principalmente talvez ele não cresce depois que Jesus morreu. Porque a família de Jesus, inclusive, ela muitas vezes tratava Jesus como se fosse um louco, como se estivesse maluco. Porque, imagina, você cresce com seu irmão, e isso não vai acontecer de novo, aconteceu uma só vez.
Mas vamos tentar se colocar no lugar de Tiago e dos irmãos Jesus e da família de Jesus. Você cresce com ele, seu irmão, que você brincava, que você convivia, comia junto, cresceu junto. Você cresce esse seu irmão, eu falo essa pessoa, mas esse seu irmão, começa a dizer que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Ele começa a falar que ele veio para resgatar os perdidos. Obviamente que a gente vai achar que tá maluco mesmo. E é claro, faz parte da nossa natureza pecaminosa. Se a gente convivesse com Jesus, a gente provavelmente ia achar algo bem parecido. Esse é o mais provável, né? E vocês querem uma prova mais forte de que ele chegasse e dissesse assim, pô, não, ele estava maluco mesmo? Ele morreu. Mataram ele. Acabou. Ele não era o Messias? Se ele fosse o Messias, não matariam ele. Tem algo mais forte do que um homem dizer que é Deus e de repente matarem esse homem? Não tem prova mais forte que isso. Não tem. Mas tem prova mais forte do que esse mesmo homem, que Cristo, o nosso Jesus, ele é Deus homem. Ele é 100% homem, 100% Deus, e ele continua sendo. E quando ele ressuscitou num corpo glorificado, mas ele não deixou de ser homem. Ele nasceu homem e não deixou de ser homem depois que ele ressuscitou. Ele ressuscita e o seu corpo é glorificado. Mas tem prova maior dele dizer que é Deus e dele ser Deus do que ele mesmo anunciar a própria morte. E dizer como seria a própria morte. Ele morrer, como foi anunciado, e ao terceiro dia ele ressuscitar. Mas não é só ressuscitar, é aparecer para aqueles que não creram. Tem prova mais forte que essa? Para alguém que cresceu com ele? Não tem. Tiago se converte após a morte de Cristo, muito provavelmente após a sua ressurreição. E ele trata de Tiago aqui porque também é uma testemunha muito forte. Porque ele não só passa a crer, como ele se torna o líder da igreja de Jerusalém na ausência de Pedro. O apóstolo Tiago, que morreu nas mãos de Herodes Agripa, não é esse mesmo. Esse aqui é o irmão de Jesus que se torna líder da igreja. E ele fala, e mais tarde por todos os apóstolos. E aqui também tem mais uma possível controvérsia que fala assim, quem são todos os apóstolos? Uns vão dizer, como o Kistemarker, ele vai falar que todos os apóstolos, ele se referindo de novo aos 12, e alguns falando como que Paulo está se referindo a todos os discípulos de Cristo naquele momento que também tinham uma função apostólica, mas não eram os 12 apóstolos, né? E aí tem toda a discussão, há apóstolos então, há apóstolos além dos 12, considerando que Paulo seria um 13º apóstolo. Não é esse o nosso assunto hoje. A gente fala, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ou seja, depois ele foi visto de novo por toda a igreja, mais uma vez. E ele fala que, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Ele se coloca como o menor de todos, mas ele também se coloca como aquele que também viu Jesus. Isso é sinal do seu apostolado, porque afinal, depois de todos esses, do caminho para Damasco, aparece a luz, Saulo cai, fica cego, é retirado, o Senhor Deus o restaura, e ele vai e se torna um grande evangelista, um apóstolo, o apóstolo que mais escreveu. E ele se coloca como um nascido fora de tempo. Também no original a gente pode considerar que ele, como se ele tivesse falado assim, como se eu fosse um abortivo, como se um aborto tivesse nascido, sabe? Como se eu prematuramente tivesse nascido. É assim que eu sou. E até no versículo seguinte ele fala, porque eu sou o menor dos apóstolos, coisa que a gente vai estudar no próximo sermão, se Deus nos permitir. Ele fala, então, foi visto por mim como um nascido fora de tempo. Isso é importante, porque o apóstolo Paulo, ele não só, mais uma vez, ele vai aqui e está carimbando mais uma vez o selo do seu apostolado, como ele está dizendo que ele viu Jesus.
E uma das provas de que de fato ele viu Jesus é que o apóstolo Paulo, e nós precisamos tratar desse ponto, é que o apóstolo Paulo, quando ele recebe Cristo, quando ele vê Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa a pregar um evangelho igual ao dos apóstolos, sem nunca ter estado com os apóstolos. Ele recebe de Cristo direto. Isso é um selo do seu apostolado, de que ele fielmente pregou uma palavra que ele não aprendeu com Cristo quando Cristo estava vivendo na terra e andando na terra. Durante seus 33 anos, ele não teve 33 anos de ministério, foram 3 anos de ministério, mas durante seus 33 anos de vida, Paulo não andou com Jesus. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo encontra miraculosamente numa estrada e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E lembrando mais uma vez que Saulo, Saulo, por que me persegues? E apesar de ser fora do nosso tema, isso é importante ser lembrado porque o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Cristo. E perseguir a igreja de Cristo para Cristo é o mesmo que persegui-lo. Atacar a igreja de Cristo é a mesma coisa que atacá-lo. E o nosso Jesus, ele virá como juiz. O nosso rei e sacerdote, o nosso profeta, o nosso Senhor virá e ele vingará todos aqueles que perseguem a igreja de Cristo. E não ficará pedra sobre pedra dos reinos daqueles que se levantam contra a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós estamos sendo preparados, dia após dia, inclusive essa noite, para que nós creiamos mais e tenhamos mais razões da nossa fé e saibamos dar mais razões da nossa fé. Os nossos argumentos não vão convencer ninguém, mas o poder de Cristo, através da pregação da sua palavra, vai convencer as pessoas. E mesmo que essas pessoas não se convertam, nós não temos o direito de deixá-las sem resposta acerca das Escrituras. E essas testemunhas que hoje nós estamos estudando sobre elas servem para que nós saibamos ainda mais do nosso Senhor e não deixemos pessoas sem resposta acerca da ressurreição de Cristo. Como um nascido fora de tempo. É como se ele muito prematuramente tivesse nascido e já tivesse sido lançado para o combate, para a batalha. E ele termina esse trecho assim. Há vários e vários argumentos que nós podemos usar para tratar ainda mais da historicidade da ressurreição de Jesus. A primeira coisa é que tem o critério... Vou tratar de poucos aqui, mas a primeira coisa é que a gente tem o critério do embaraço. Quem já leu algumas coisas de apologética sobre a ressurreição de Cristo já ouviu falar do critério do embaraço. O que é o critério do embaraço? Quando a gente conta uma história que a gente quer mostrar como verdadeira, certo? E talvez ela não seja verdadeira, mas a história percorre assim o seu rumo normalmente. A história toda, não só essa história. Essa história, na verdade, pula essa questão. Quando a gente vai contar uma história, normalmente a gente tira as coisas, a gente vai suprimindo pequenas partes que podem nos causar embaraço para focar nas partes que nos dão mais consistência, para que a gente elimine os questionamentos. E usando o critério do embaraço, se eles de fato tivessem usado as regras de propaganda que se usa, seja de história ou de doutrinas, ou seja lá do que for de fatos históricos, eles teriam eliminado as partes que falam sobre as mulheres terem sido as primeiras a verem Jesus. Porque naquele tempo, o testemunho de mulheres e crianças valia o mesmo que nada. Graças a Deus, isso passou. Mas valia o mesmo que nada. Inclusive, o mesmo historiador citado anteriormente, o Flávio Josefo, diz que, usando o critério do embaraço lá, o Flávio Josefo fala em outro texto sobre outro assunto. Ele fala que o testemunho de mulheres não deve ser levado em consideração por causa como se elas fossem muito agitadas e inconstantes e faladoras. Era assim que elas eram vistas por muitos naquele tempo. Então elas não eram levadas em consideração. E mais uma vez, isso daqui a gente tem também um argumento bíblico
para mostrar como a Bíblia não é machista. A Bíblia ela rompe com um padrão mundano da época que perdurou por muito tempo. A Bíblia usa, e os escritores bíblicos usam, inspirados por Deus, o argumento de que mulheres foram as primeiras que viram Jesus. E essas mulheres que foram e voltaram e anunciaram aos apóstolos. E aí foi que Pedro foi lá e os encontrou. Então, essa história de que a Bíblia ela é machista, ela começa a cair nesses detalhes. Quando a gente lê esses detalhes, os testemunhos de mulheres são válidos, não são só válidos, porque elas são iguais diante de Deus. E Deus as considera igual. Porque nós faríamos de maneira diferente. Espiritualmente iguais. Amém? Um outro ponto também que nós temos aqui é que há muitas testemunhas de fato, como é citado aqui nesses versículos. E testemunhas diversas, espalhadas em vários lugares, das quais os testemunhos não se contradiziam, pelo contrário, se complementavam sempre, nunca contraditórios, sempre complementares. E por último, o que a gente pode lembrar, e que foi algo que já foi falado aqui, desses 3 argumentos que eu vou usar, é que nós temos fontes extrabíblicas de não cristãos que falaram sobre a ressurreição de Cristo como um fato histórico. E sabe, naquele momento, nós podemos ver tantas coisas que podiam ser faladas, como, por exemplo, roubaram o corpo de Jesus. Os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. E, de fato, foi o que foi mandado falar para os guardas. Deu-se uma quantia a eles e disse, olha, falem por aí que roubaram o corpo de Jesus. Tá bom, roubaram o corpo de Jesus. E aqueles que viram Jesus ressurreto e que perderam suas vidas por causa de um Cristo ressurreto? Aqueles que se entregaram à morte sem medo nenhum. Como que a gente vai explicar isso de uma maneira racional, que uma pessoa que inventou uma mentira, como se os apóstolos tivessem inventado essas mentiras, como que a gente vai crer que esses caras não abriram mão, nenhum deles abriu o bico, e não só eles, como outros mártires, e alguns desses irmãos, 500 irmãos, que viram Jesus e que talvez tenham perdido suas vidas por causa do Evangelho, como que a gente vai dizer que esses caras morreram por uma mentira? Porque uma mentira só se conta quando se tem alguma vantagem dela. Só se mente se tiver vantagem. Não adianta, ele não mente para ter desvantagem. A gente somente se considera vantajoso. É por isso que o ser humano mente tanto. É por isso que a gente tenta parecer tanto, às vezes, que a gente não é. Porque é vantajoso falar uma mentira. Socialmente, muitas vezes é vantajoso. Esses caras morreram por isso. Tiago, o apóstolo Tiago, ele estava vivo aqui, né? Ele estava vivo, ele morre depois. Tanto que ele fala que aparece aos 12 e ainda não tinha morrido nenhum dos apóstolos além de Judas. Ele foi morto nas mãos de Herodes Agripa. Esse cara ia morrer partido ao meio por causa de uma mentira. O apóstolo Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele se diz indigno de morrer como seu Senhor morreu. Esse cara manteria sua vida dessa maneira e pediria sua morte dessa maneira por causa de uma alucinação. Seria uma alucinação coletiva tão grande a ponto de que todos acharam que viram Cristo. Porque ainda tem as questões, por exemplo, aqui ele não fala dos 2 que encontraram Jesus na estrada de Emaús, no caminho para Emaús, que nem reconheceram Jesus na hora. Falaram com Jesus. E eles até falam, caramba, quando ele falava, não parecia que queimava algo no nosso coração. E de fato, quando Jesus fala, ainda hoje, é como se o nosso coração queimasse. Quando um pregador fala a palavra de Deus e ele a expõe com fidelidade e os nossos corações como se queimassem, é porque é Cristo falando. E nós que pregamos o Evangelho somos só mensageiros. As palavras são de Cristo. E é Cristo que fala às pessoas que se convertem. Morreriam esses homens por causa de uma mentira? Não. Qual é a vantagem de morrer por causa de uma mentira? Qual a vantagem de perder sua vida? Qual é a vantagem de passar dificuldades? Qual é a vantagem de Paulo ser preso por causa de uma mentira?
E que mentira foi essa que ele inventou que viu Cristo e ele, de repente, depois de ter visto esse Cristo, ele aprendeu o evangelho que ele não conhecia e começou a crer no evangelho que aqueles que criam ele perseguia e matava, como quando Estevão morreu e ele estava lá. Que mentira é essa tão grande que nunca foi contada uma mentira parecida na história? Só tem uma explicação para isso. Esses homens, essas pessoas, viram algo tão poderoso que eles não puderam deixar de crer. Eles não puderam deixar de pregar essa palavra e eles não puderam abrir mão dela a ponto de preferir morrer do que negar a Cristo. E nós, tantas vezes, preferimos tantas outras coisas e trocamos Cristo, como se ele nada valesse. Todos nós. Mas graças a Deus por nosso Cristo, que morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Escritura. Hoje, não sei quantas pessoas estão assistindo, eu não sei quantas pessoas vão assistir, mas fica aqui o desafio que eu faço para todos que estão ouvindo aqui, que é: venha para Cristo. Talvez tenha sido essa a gota d'água que era necessária para transbordar o balde da graça, que tem a água da salvação para você hoje. Talvez seja hoje o dia da sua salvação. E se você tem andado longe de Cristo, venha para Cristo. Porque o Evangelho ele não é de maior ou menor valor, ele é de todo o valor do mundo. E se isso é verdade, o que você vai fazer sobre esse Jesus? Porque essa história e essa doutrina, ela é a mais determinante de toda uma vida. Por isso, fica aqui o desafio para todos, os que creem e os que não creem. Venham para Cristo e bebam dessa água, que será como uma fonte a jorrar dentro de todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, Senhor. Eu te agradeço pela graça do Senhor derramada sobre nós, que somos a tua igreja. Nós te agradecemos, Pai, porque tu falas conosco e porque tu não nos abandonas, Senhor. E aqueles que tu tens na mão, Senhor, de maneira nenhuma tu os perderás, Senhor. Nenhuma das ovelhas do teu aprisco, Senhor. Aprisco no qual tu nos colocaste, Senhor. Porque tu nos compraste, Senhor, por um valor infinito, que é o teu sangue, Senhor. A tua vida. E tu ressuscitaste, Senhor. E ninguém poderá nos tirar da tua mão. Senhor, converta-nos, Senhor. Transforma-nos, sara-nos. Pai, aviva a tua igreja, Pai. Faz, Pai, esse evangelho se espalhar por essa cidade, por esse Brasil, Senhor. Nós te pedimos isso, Pai. Venha sobre nós e faça, Pai, a tua vontade. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem tocou o seu coração, se você crê que essa mensagem precisa ser ouvida por mais e mais pessoas, compartilhe também, curta, porque isso ajuda a gente a ter maior alcance. E fique ligado na nossa página e, se Deus permitir, logo no nosso canal do YouTube também. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço e até o próximo sermão.